Boa noite. Boa noite. Justiça, virtude social por excelência. Palavras do Papa durante catequese no Vaticano. Pontífice assegura que a virtude do direito busca regular relações entre pessoas com igualdade. Terra treme em Taiwan. Forte terremoto provoca mortes e deixa mais de 900 pessoas feridas. Perigo no ar. Estudo revela níveis de poluição acima do ideal em cerca de 130 países. Tribunal Superior Eleitoral simula votação no centro de Brasília. Azeite salgado. Saiba quais são as causas e as alternativas para driblar preço elevado. Os 90 anos de história e missão do Colégio Pio Brasileiro em Roma. E vamos conhecer a Igreja de Santo Alexandre e o Museu de Arte Sacra de Belém. O Canção Nova Notícias começou. Sem justiça, não há paz. Palavras do Papa Francisco sobre a segunda virtude cardeal durante a catequese desta quarta-feira. O Santo Padre exaltou a justiça ao afirmar que ela é virtude social por excelência. De Papa Móvel, o Papa Francisco passeou pela Praça São Pedro, saudou peregrinos de várias partes do mundo e estava visivelmente bem disposto. Fez até pausa para um chimarrão. Diferente das últimas catequeses e recuperado da gripe, o Santo Padre leu a íntegra do texto e explicou que a finalidade da justiça é que todos sejam tratados de acordo com a dignidade que lhes é própria e que, para isso, são necessárias outras atitudes, virtuosas como benevolência, respeito, gratidão, afabilidade e honestidade. Todos compreendemos como a justiça é fundamental para a coexistência pacífica na sociedade. Um mundo sem leis que respeitem os direitos seria um mundo em que é impossível viver. Pareceria uma selva. Sem justiça não há paz. Na verdade, se a justiça não for respeitada, surgem conflitos. Si generano conflitti. O pontífice destacou que a justiça não diz respeito apenas ao tribunal, mas também à ética no nosso dia a dia e apresentou algumas características do homem justo, que é reto, simples, direto, não usa máscaras e fala a verdade. O justo vigia o seu próprio comportamento para que não prejudique os outros. Ao concluir sua reflexão, o Papa disse que sermos homens e mulheres nos tornará felizes. E questo ci sarà felice. Grazie. O Papa voltou a fazer um firme apelo pelo fim das guerras, pediu um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza e expressou profundo pesar pelos voluntários mortos no local nesta semana. Renovou ainda seu apelo para que a população civil tenha acesso à ajuda humanitária e os reféns sejam libertados imediatamente. Se eviti ogni irresponsabile tentativo. Evitemos todas as tentativas irresponsáveis de alargar o conflito na região e trabalhemos para que esta e outras guerras, que continuam a trazer morte e sofrimento a tantas partes do mundo, possam terminar o mais rapidamente possível. Rezemos e trabalhemos incansavelmente para que as armas sejam silenciadas e para que a paz volte a reinar. Não dimentichiamo della martoriata Ucraina. Ao falar da martirizada Ucrânia, tinha em mãos o livro do Novo Testamento e o rosário de um jovem soldado que morreu na guerra. Seu nome era Alexander e tinha 23 anos. O Papa pediu um momento de silêncio e oração por esse e tantos outros jovens vítimas da guerra. Por fim, recordou a festa da Divina Misericórdia, celebrada no próximo domingo, e pediu que nunca duvidemos do amor de Deus. Pensiamo a loro e preghiamo. Vamos agora de Roma para Taiwan, onde a terra tremeu, provocando a morte de pelo menos 9 pessoas. O terremoto deixou mais de 900 feridos. Há pelo menos 25 anos, Taiwan não registrava um terremoto tão violento. Foi muito forte, parecia que a casa ia desabar. O terremoto de magnitude 7,7 na escala Richter abalou a estrutura de inúmeras edificações. Sim, porque estava tremendo assim, com bastante força. Foi realmente assustador. As autoridades de Taiwan afirmam que pelo menos 26 prédios desabaram.
O abalo provocou a morte de pelo menos 9 pessoas e deixou 946 feridos. Alertas de risco de tsunami chegaram a ser emitidos para Japão e Filipinas, mas logo depois foi suspenso. Equipes de resgate trabalham sem parar na retirada de pessoas em prédios ameaçados ou nos corredores de construções sem nenhuma estabilidade. Sempre que nossa equipe se move, o prédio fica instável e eles precisam encontrar algo em que se segurar para garantir sua segurança antes de retirar as pessoas. No momento do terremoto, tudo balançava. Monitores de televisão em uma redação, lustres de apartamentos, as garrafas deste bar desmoronaram das prateleiras. E numa tragédia assim, toda ajuda é importante. O Exército Nacional vai fornecer apoio. Os governos central e local cooperarão entre si para minimizar os impactos do desastre. As réplicas são frequentes e o governo deve garantir a veracidade da informação e prestar assistência às pessoas necessitadas, para que elas possam se sentir tranquilas e seguras. Estamos todos trabalhando juntos. Os institutos de meteorologia do Brasil esperam mudanças significativas nos padrões climáticos em cada região. El Niño e Laninha, 2 fenômenos que influenciam nessas previsões. Chuvas intensas e forte calor. O clima global tem passado por transformações. Algumas delas trazem conforto. Para os moradores do município de Acari, no interior do Rio Grande do Norte, o ano será de fartura. A chuva dos últimos dias foram suficiente para aumentar o nível do açude Gargalheiras, que estava há 13 anos sem ultrapassar 100% de sua capacidade. O sangrar para nós é o transbordar, então está numa expectativa muito grande. Eu estou aqui no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, mas acompanhando todos os dias, antes de dormir e logo quando acordo, como está o Gargalheiros prestes a sangrar. Às 2h55 da tarde de hoje, faltavam 8 centímetros para a sangria. A chuva entre as montanhas motiva as pessoas a aguardarem o momento. Para quem mora lá, gente, olha só, o povo já está lá com cadeira, faz churrasco, faz aniversário, o povo espera a noite, tem gente fazendo vigília lá esperando faz 3 dias, porque a água para o sertanejo, para o nordestino, é algo muito bom. Então, depois de muitos anos de seca, finalmente o nosso açude vai transbordar. E isso quer dizer que durante muitos anos poderemos ficar despreocupados porque teremos água na nossa casa, nas plantações. O reservatório tem capacidade para 44 milhões de litros de água. Está a 220 quilômetros da capital e é considerado um patrimônio histórico do estado. No restante do país, o clima feito de chuva, calor e frio gera opiniões diferentes. O que a senhora está achando desse clima? Estou achando meio estranho. Chove, faz sol, chove, faz sol. Eu prefiro assim, o tempo assim, equilibrado, né? Nem mais sol, nem mais chuva, mas equilibrado. E tem aqueles que não confiam na previsão. A gente não pode confiar no tempo, né? A gente sai com uma bolsa assim, com uma blusa, com um guarda-chuva e não acontece nada. Esses eventos sofrem os efeitos de 2 anomalias climáticas. Você já ouviu falar sobre o efeito Laninha, El Ninho? Não, nunca ouvi. A senhora já ouviu falar sobre esses efeitos climáticos? Já sim. E o que a senhora acha sobre eles? Eu não gosto muito. Os 2 fenômenos acontecem porque as águas do Oceano Pacífico, aquele entre a Ásia e as Américas, tem um aquecimento anormal. O El Niño provoca a redução de chuvas no norte e também secas em parte do nordeste. No sul, aumento da temperatura e dos índices pluviométricos. O Laninha é o inverso disso. Muita chuva no norte e nordeste e seca severa no sul e centro-oeste do Brasil. Mas calma, não é todo ano que isso ocorre. Eles vêm ano após ano e vão embora. Eles vêm e voltam. O fenômeno climático atual é um reflexo das ações do passado. Desde 1850, quando começou a nossa era pré-industrial, ao longo dos anos, nosso planeta foi passando por um ciclo de aquecimento potencializado por as emissões de gases de efeito estufa. Consequentemente, foi favorecendo para a elevação das temperaturas globais que a gente vê recordes ano a ano. Com chuva ou sol, o brasileiro consegue se adaptar. Mas é para cobrir do sol um pouquinho? O sol é... Abril é o mês da conscientização do transtorno do espectro autista. Nós vamos então chamar Ronaldo da Silva, da Capital Federal, que traz os detalhes desse assunto. Boa noite, Ronaldo. Muito boa noite também para você e muito boa noite para todos aqueles que agora nos acompanham em tantos lugares.
Olha, a campanha Abril Azul, estabelecida pela Organização das Nações Unidas, pretende dar visibilidade à sociedade sobre a relevância do tema. Leis e apoio educacional e familiar são indispensáveis para a população com o diagnóstico do transtorno do espectro autista no país. Quando Nicolas tinha pouco mais de 1 ano e meio, a mãe percebeu mudanças no comportamento do filho. Ele parou de falar, ele gritava o dia inteiro. Ele só parava de gritar na hora de dormir. Hoje, o pequeno está com 7 anos e conta com atendimentos especializados. Musicoterapia, fono, terapia ocupacional e psicólogo. No mês de conscientização sobre o autismo, iniciativas para vencer barreiras e preconceitos buscam também ampliar o acesso ao apoio e atendimentos especializados, além de implementar, de fato, leis que favorecem o desenvolvimento e oportunidades para todos em sociedade. Todo mundo tem direito. Quando eu consigo olhar que todo mundo tem direito, eu preciso pensar quais são as barreiras para ele acessar um transporte público, um prédio, participar de um processo seletivo. A legislação brasileira permite a inclusão profissional em empresas públicas e privadas. De fato, é necessário haver várias políticas públicas e campanhas de sensibilização no sentido de mudar essa cultura social que ainda existe, de que a pessoa com deficiência não pode ou não consegue trabalhar ou não consegue utilizar os mesmos espaços, os mesmos ambientes que as demais pessoas. A lei de cotas determina pelo menos 5% das vagas para pessoas com deficiência em concursos e 2% para empresas com mais de 100 trabalhadores. Todos os benefícios que são inerentes à pessoa com deficiência, hoje, desde 2012, é inerente também à pessoa autista. Eu acredito no meu filho que ele vai ter uma vida praticamente normal. O Tribunal Superior Eleitoral promoveu uma eleição simulada no centro de Brasília na tarde de hoje. O objetivo é orientar a população para as eleições municipais que acontecerão em outubro. A repórter Camila Castro acompanhou. Embora Brasília não tenha eleição este ano, muita gente que passa pela rodoviária do Plano Piloto vota em cidades satélites, onde acontecerão eleições municipais. A urna eletrônica instalada no centro da capital federal pelo Tribunal Superior Eleitoral foi uma forma de treinar e tirar dúvidas dos eleitores para o pleito de 6 de outubro. Porque chega lá na hora, né, tem alguma dúvida, não tem como tirar, porque a cabina de votação, o voto é secreto, ele não pode tirar dúvidas de uma forma direta, né? Durante a eleição simulada pelo TSE, a população teve a oportunidade de votar em candidatos fictícios e também aprender a ordem de votação deste ano. Dona Marta mora em Cidade Ocidental, Goiás, e aproveitou a oportunidade para aprender a manusear a urna eletrônica de forma correta. Tinha dúvida um pouquinho, né? Mas tirei. Agora a senhora vai votar sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, meu amor. Os técnicos do TSE também explicaram sobre a transparência e segurança do processo eletrônico de votação. Seu Jales aprovou a experiência. Com certeza, porque vai ser mais fácil quando chegar lá, né? Já está mais ciente, ele já confirmar rapidinho e abre até mais espaço para outras pessoas. Um relatório feito em 134 países, entre eles o Brasil, revela piora na qualidade do ar. Vamos chamar Sidney Fernandes, em São Paulo, que tem os detalhes. Boa noite, Sidney. Boa noite a vocês aí em nossa central de jornalismo e boa noite a você que acompanha o Canção Nova Notícias. Mais de 90% dos países avaliados no estudo apresentam níveis de poluição acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, o Acre é o estado com a pior situação. Chapuri, no Acre. Essa é a cidade número 1 do Brasil quando o assunto é poluição.
de acordo com o relatório anual sobre a qualidade do ar da IQAir. O segundo lugar com pior índice de poluentes no país é a cidade de Osasco, em São Paulo. Para as grandes cidades, para as áreas urbanas, o que a gente tem é sempre muito associado com a emissão pelos veículos ou em algumas indústrias, né, quando a gente tem as indústrias próximas das cidades. Quando a gente vê as cidades que emitem mais poluentes e mesmo gases de efeito estufa, aí a gente vai ter essas cidades associadas com as queimadas, né? Então vai ter cidades no Acre, que parece uma contradição, né? Porque você vai ter uma cidade pequena numa região com muita vegetação, o que levaria a ter uma qualidade do ar ruim? É a questão de queimadas. De acordo com esta professora do Instituto de Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, esse tipo de estudo também chama a atenção para as consequências da poluição na saúde humana. Na realidade, os padrões eles são estabelecidos para garantir a segurança, a saúde da população. E a saúde de população, quando a gente fala população, fala criança, fala idoso. Existe um estudo clássico nos Estados Unidos, das 7 Cities, que mostra um aumento da mortalidade nos dias subsequentes a fenômenos de poluição, principalmente através de doenças cardíacas e doenças respiratórias. Por exemplo, existe um estudo muito bem feito, muito interessante, que estimou a mortalidade atribuível à poluição em São Paulo. Então, em São Paulo, existem 11 mil mortes por ano que são causadas diretamente pela poluição. Por outro lado, alguns locais do Brasil mostram um avanço no combate à poluição, como acontece em Brasília. Já Fortaleza é a única cidade que está dentro dos parâmetros estabelecidos para a qualidade do ar. Se a gente conseguir implementar tanto as leis para reduzir a emissão, quer dizer, aquelas leis que funcionam na indústria, no veículo, eles emitem menos, e garantir uma concentração ambiental menor, eu vejo que há uma perspectiva de melhorar a qualidade do ar. E nesse caso, quer dizer, se você continua tendo muitos veículos, muitas indústrias, muitas emissões, você continua emitindo esses gases que também fazem mal, né, para a atmosfera. Mudamos de assunto para falar de economia na mesa do brasileiro. O preço de uma iguaria muito utilizada em nosso país está deixando muita gente de cabelo em pé. O valor do azeite subiu mais de 50% nos últimos meses. As causas desse aumento e as alternativas para driblar a elevação de preço, você confere na reportagem de Natália Cassiano e Antônio Matos. A produção é longa. Após a colheita, os frutos da oliveira são levados para lavagem e extração do líquido. Da Europa, um dos maiores produtores de oliva do mundo, o azeite é levado para vários países, incluindo o Brasil, onde o item é bastante apreciado. Não só o azeite, como tudo aumentou, mas o azeite foi assim, bem mais do que os outros itens, né? Absurdamente alto e sem explicação, né? O azeite ficou mais caro não só no Brasil. A alta de preços ocorre em outros países da América do Sul e na Europa. Economistas apontam a principal causa é o fenômeno El Niño. A ação climática derrubou em 20% a produção mundial. De acordo com a empresa Horus, especializada em inteligência de mercado, os preços da garrafa extra virgem de 250 ml subiram mais de 50%. Já as de meio litro aumentaram 43%. As principais regiões produtoras na Europa sofreram muito com a seca no ano passado e com isso prejudicou a produção de oliveiras. Com isso, os preços subiram. Além de repensar o consumo, outro detalhe importante é observar a qualidade do produto que está na prateleira. O produto está mais caro, então se você achar com preço muito barato, pode não ser azeite puro, pode ter uma mistura, então isso demanda atenção também. Esses foram os assuntos de hoje aqui da capital paulista. Amanhã tem mais novidades. Boa noite a todos. Reinaldo, Mauricéia. Obrigada, Sidney. Boa noite. Recentemente, o Papa Francisco declarou veneráveis 7 servos de Deus. Um deles nasceu e cresceu em Minas Gerais. Nossa equipe conta quem é o mais novo venerável brasileiro.
Libério Rodrigues Moreira nasceu em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, em 1884, em uma família sem recursos. Aos 18 anos, sentiu o chamado ao sacerdócio, mas só aos 22, com a ajuda de um primo que era padre, iniciou os estudos na Arquidiocese de Mariana. Em 1916, aos 32 anos, foi ordenado presbítero. Nas paróquias por onde passou, deixou marcas de acolhimento aos fiéis e amor e zelo com os sacramentos. O Padre Libério não negava escuta para ninguém, um homem que buscou levar as pessoas para a missa, buscou levar as pessoas para a confissão, para os demais sacramentos, e um homem que, de fato, recebeu de Deus dons extraordinários nas bênçãos, nas curas. Durante 20 anos, Padre Libério foi pároco da paróquia de São Sebastião, em Leandro Ferreira, na região centro-oeste do estado. Na construção desta igreja, ensinou sobre a confiança na providência divina. Conta-se que, às vezes, chegava uma determinada semana, os pedreiros, os trabalhadores achavam que não ia dar, que ia faltar, e ele dizia: continuem firmes, Deus dá um jeito, Deus proverá. E nunca parou, e tudo deu certo. Durante muitos anos, seu Raimundo foi vizinho de Padre Libério. Guarda as lembranças da autoridade espiritual, uma das marcas do sacerdote. Os fazendeiros aí vai assim, ó, Padre Libério. Minhas criações estão morrendo lá assim e tal. O que é? Bicho mau, o que é? O buraco, o que? Não, é bicho mau. Daqui mesmo eu benzia. Você só falava assim, para que lado fica a sua fazenda? Nessa posição. Daqui mesmo eu benzia. Criação não morria mais. Característica que Dona Maria Imaculada também se recorda. Faz questão de vir a Leandro Ferreira, onde estão os restos mortais do sacerdote, para fazer suas orações pessoais. E atendia todo mundo e dava bênção para todo mundo que chegava lá. Ele era um amor de pessoa, sabe? Então eu já alcancei muita graça com ele, muitas. Um homem simples, orante, que viveu para servir a Deus e aos outros. Uma vida repleta de virtudes, reconhecida recentemente pela Igreja. A comissão que cuida da causa do venerável servo de Deus busca a comprovação de milagres para sua beatificação e canonização. Quem já recorre à sua intercessão acredita na santidade de Padre Libério. Recorreu, leva a bênção. Ele é muito forte, gente. Nossa, é inexplicável. O Colégio Pio Brasileiro em Roma completa 90 anos de história e missão. A instituição é o espaço e o ambiente onde vive uma comunidade presbiteral destinada a formar sacerdotes diocesanos do Brasil e de outros países. Estudantes, autoridades religiosas e convidados participaram da Santa Missa em ação de graças pelos 90 anos do Pontifício Colégio Pio Brasileiro em Roma. A celebração foi presidida pelo secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin. Este colégio completa 90 anos e mantém sua finalidade original, que é aquela da formação do clero brasileiro em Roma, e também este relacionamento com a Santa Sé, centro visível do cristianismo. Isso é muito importante. Localizado na Via Aurélia, o colégio oferece formação permanente aos padres diocesanos do Brasil e de outros países. O local também é espaço de acolhida a sacerdotes que vêm a Roma para cursar pós-graduação. Inicialmente, os brasileiros, nós estudávamos juntos no colégio latino-americano, né? Ali na década de 20, a iniciativa do cardeal Leme, que depois, no contato aqui com o Vaticano, né, com o Papa e também com o Episcopado, sendo ainda Rio de Janeiro a capital do Brasil, aí tem a iniciativa, em 1934, a construção do colégio. Nos primeiros anos, a instituição era voltada para seminaristas. Estudaram aqui os cardeais Raimundo Damasceno Assis e João Braz de Avis.
A partir dos anos 80, o local passou a acolher somente padres e, desde 2014, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil assumiu a gestão do Pio Brasileiro. Os desafios do colégio é atrair estudantes. Graças a Deus, tem sido bem essa resposta muito positiva, né, da parte dos bispos. E o outro é a manutenção do colégio, e a CNBB tem aplicado energias para constituir um fundo para manter o colégio. Atualmente, há 90 estudantes no colégio, que tem capacidade para 112 alunos. O local oferece espaços para estudo, lazer e espiritualidade. Ao todo, são 6 capelas e biblioteca. Estou aqui no Pio Brasileiro desde outubro de 2020 como diretor de estudos, ajudando os nossos estudantes, também cuidando da biblioteca e também fazendo a relação entre o colégio e as diversas universidades que nós temos aqui. Em visita ao colégio em 17 de janeiro de 1982, João Paulo II disse que o Pio Brasileiro é um pedacinho do Brasil em Roma. Por exemplo, faço experiência na minha mesa, né, no refeitório, quando nós sentamos, nós temos padre do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sudeste e do sul. Então a gente brinca que o Brasil está representado ali naquela mesa. Isso enriquece também a nossa vivência sacerdotal no nosso trabalho em cada diocese. Tão importante quanto a formação acadêmica é a dimensão espiritual. Por isso, o bispo emérito Dom Armando Butiol foi escolhido pela CNBB para ser o diretor espiritual dos padres do colégio. O estudo muito exigente que eles vivem e que ocupa boa parte do tempo pode absorver demais. Eis, portanto, a necessidade de momentos qualificantes, de retiros, de oração e também de disponibilidade por minha parte em escutar. Uma das ações na Canção Nova é a promoção da vida e da família. Primeiro lugar, onde se aprende a amar. E afirmamos a beleza da família. Por isso, devemos defendê-la. Promover a vida e a família é um gesto evangelizador. Graças a você, sócio benfeitor, que é a família Canção Nova. Estamos com 13% na campanha nesse início de mês. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por seu comprometimento. Vamos ao Pará conhecer a Igreja de Santo Alexandre, o Museu de Arte Sacra de Belém. O prédio, sob direção do governo estadual, foi a primeira edificação da Companhia de Jesus na capital paraense. Espaço público especial que oferece acesso à história, religiosidade e cultura em um único lugar. Caminhar pelos corredores leva o visitante a diversas reflexões. Produções dos séculos 17 e 18 acessíveis a esta geração. Mais do que contemplar 400 peças históricas, um mergulho na fé e devoção de um povo, alcançado pela presença da Ordem dos Jesuítas no Pará, desde o século XVI. Então a gente tem a arte sacra, propriamente dito, as telas de temática sacra, a gente tem um acervo de pratarias, que são paramentos litúrgicos, objetos que são usados em cerimônias religiosas, não é? A gente tem as pinturas parietais, a própria talha na madeira, que a gente chama de bens integrados ao prédio. Então é um acervo riquíssimo que expõe esses, né? Belém tem 400 anos de história, então a gente está falando aí de 4 séculos de história. No andar superior, o visitante tem acesso às imagens dedicadas a Nossa Senhora da Conceição, do Rosário e às diversas representações de Jesus. Nos braços da Piedade, o Cristo da Paixão. Nas imagens de madeira, traços da santidade de Francisco de Assis, Tomás de Aquino, doutor da Igreja, e carmelitas que marcaram época. Este grupo de visitantes veio de Colares, cidade distante 105 quilômetros da capital, e gostou de tudo que pode ver. Nunca tinha entrado no Museu Sacro, nem aqui neste museu, vendo as imagens, né, tudo, e é muito emocionante. Muitos de nós daqui do Pará, né, não conhecemos, nem sabemos que existe
tanta coisa aqui dentro de Belém. Então, a gente pode, com essa divulgação, a gente atrai, né, outras pessoas. Os nativos da época eram ensinados pelos religiosos a talharem toda esta arquitetura interior, riqueza de detalhes que conduz a Deus, patrimônio do Pará e do Brasil. O brasileiro, de maneira geral, é um povo muito cristão, muito católico, em sua grande maioria, não é? Então, pensar nessa Amazônia. Então, a salvaguarda é importante porque ela traz os elementos identitários. Destruir um museu, destruir um acervo, é destruir parte da história e da memória de um povo. Amanhã, na última reportagem da série, vamos conhecer a Capela de Lourdes, administrada pelos padres da Companhia de Jesus, no coração de Belém. Assista em instantes, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite e paz para você.